Então é com imensa alegria que nós chegamos a mais um dia da família, né? Sábado da família. Estamos já no mês de julho, né? E hoje nós temos uma alegria enorme de ver esse auditório aqui, com pessoas de idades variadas, né? Alegria de encontrar algumas pessoas, amigos, conhecidos de tempo que eu não via também, né? Estão aqui hoje, receberam o nosso chamamento, estão aqui. E hoje, então, é com imensa alegria que nós recebemos aqui, então, o Dr. Carlos Eduardo Acioli Durgante, que é natural de Santa Maria, Rio Grande do Sul, médico geriatra, professor do curso de pós-graduação em Saúde e Espiritualidade na Universidade de Caxias do Sul, diretor do Departamento Editorial da Associação Médica Espírita do Brasil, vice-presidente da Associação Médica Espírita do Rio Grande do Sul, da MERGS, e trabalhador da Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, de Porto Alegre, autor de 10 livros e organizador de 9 livros. Então, o Dr. Durgante, nós não podemos deixar de dizer também que ele é um trabalhador incansável do movimento espírita, né? Ele atende os chamados aqui para Caxias mesmo, ele já veio em várias casas. É a primeira vez que ele está vindo na nossa casa, então a gente está muito feliz de estar recebendo ele aqui hoje. E lembrando que hoje, então, como é o sábado da família, o passe é coletivo no final, ele mesmo vai fazer a prece para nós e os trabalhadores vão se posicionar para dar o passe aqui no salão mesmo, tá? Então eu vou convidar a Doracia, nossa presidente, para fazer a prece e depois, na sequência, já vamos ouvir o doutor, tá bom? Então, boa tarde a todos. Boa tarde. Com esse sentimento, então, de alegria e gratidão, vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus por estarmos aqui para mais uma tarde festiva, ouvindo palavras da sua doutrina de amor. Sabemos, Mestre, que ainda precisamos aprender muitas coisas da tua doutrina, mas estamos aqui disponíveis para esse exercício, passinho a passinho, e sabemos que tu estás sempre conosco, nos iluminando, nos fortalecendo, para que a tua doutrina de amor possa ser propagada a todos aqueles que precisam de ouvir uma palavra de conforto, um alento, que a nossa doutrina sempre faz desta forma. Muito obrigada, Mestre, que a tua luz, que a tua paz permaneça nos corações de cada um de nós, que assim seja. Então agora passamos a palavra. Verdade, tem jeito de seguir. Bom, tá chegando gente, vamos esperar então que se aproxeguem. Podem vir aqui para frente, não vou chamar ninguém aqui para dar testemunho. Podem vir. Muito obrigado, Suzy, pelo convite. Como ela disse, já vim inúmeras vezes a Caxias do Sul. É um imenso prazer mesmo vir uma casa espírita, ter aquele público, se sentir envolvido pela espiritualidade da casa, para falar sobre temas que me agradam muito. Dentro da doutrina a gente costuma falar que se a gente fala muito, ou aborda muito uma determinada temática, é porque tem alguma coisa que a gente precisa nessa vida voltar a aprender, aquele ensinamento ainda não aprendido.
Vou falar sobre família universal. Não há quem não tenha, né, dentro da sua família, independente de como ela está constituída, seus desafios maiores. Pelo menos são os primeiros. Né? É o porto seguro, é o primeiro local onde a nossa nau, essa nau que seria a nossa vida, ela atraca, né? E vai ao longo de todos os demais portos, se renovando, reformando algo, uma avaria desse navio que navegou. Tá? E o tema hoje é de um dos livros que eu escrevi, A Travessia da Vida, Jornada de Cada Um. Vocês estão vendo ali na tela que tem do lado de cá uns círculos girando, né? Aí a gente, tanto que navega dentro da internet, que encontra algo que para mim representou o que eu quis dizer. O livro, faltou o livro aqui, podia trazer, né? Isso já é a idade. Então esse livro, tem os outros também. Vocês estão vendo que ali há um círculo grande, mas há círculos menores que estão fazendo esse ciclo até fazerem a volta completa. O que é isso na vida de qualquer um de nós? Desde aqueles pequeninos que estão lá embaixo, uma que está ali no colo, está começando o ciclo de vida. Há os mais idosos que estão aqui, que eu acredito que devam ser essa senhora, mas aí que já deve estar com quase 80 anos. Lá atrás, aquela senhora deve ter 80 anos. Aquele cabelinho branco, aquelas duas. Errei, feio! Quantos anos a senhora tem? Deixa assim. 85! 90! Ah, então tem menos, tá muito conservado ainda, que eu achei que tivesse mais. Bom, então vamos lá. Esses ciclos são formados. Os arcos das nossas vidas estão sendo formados. Arcos curtos, como uma criança que nasce, fica pouco tempo entre nós, desencarna. Arcos mais longos, na vida adulta. Arcos completos, ou chamados arcos perfeitos, quando eles ocorrem na velhice. Quando a gente passa por todos os ciclos e vivencia a velhice. Esse é o arco perfeito. Mas, independente de em que momento ele se encerra, ele é importante, valioso no planejamento de cada um. Então, vamos lá. Vamos ver o que eu tenho para trazer para vocês. É essa família, não é? Como nós conversamos, o primeiro local onde nós começamos essa jornada. O que Leon Denis diz a respeito da importância da família? Ele vai dizer o seguinte: não há oportunidade mais valiosa na nossa vida que o reencontro em família para o que aconteça? Que as brigas continuem? Que a nora maltrate a sogra como ela maltratou na vida passada? Que os irmãos briguem? Que haja injustiça? A gente volta para, numa lei que nos rege, que é a lei dos destinos, fazer o trajeto adequado, mais correto, mais assertivo, não livre de erros, gente, porque nós todos somos, neste momento pelo qual o nosso planeta vive e é a encarnação que estamos, ainda, né, todos sabemos, estamos aprendendo a lidar melhor com as situações, as adversidades, e a nossa moral ainda não é uma moral tão equilibrada. Então nós temos caminhos errôneos, caminhos com falhas, nós temos acertos. Então essa lei do destino rege tudo isso. Desde esse processo encarnatório que começa lá no cosmos, que é lá que vem, de lá que vem o planejamento da vida espiritual, nessa outra dimensão da nossa existência, que já começa ali um planejamento. Mas ele não é feito só para aquela pessoa que vai nascer em determinada data. Vamos voltar então para o século passado. Vamos
colocar alguém na plateia que eu acho que já passou dos 80, que eu acredito que já tenha. Então a gente volta 25 anos mais 60 e a gente coloca uma pessoa que nasceu lá em 1940, tá certo? Nasceu em 1940, está com 65 anos hoje. Foi planejado o seu retorno e nesse planejamento também estava em que lar ela iria voltar a reencarnar, com quem seriam seus pais, seus irmãos, seus colegas de colégio, seus amigos de catequese, de grupo, de evangelização, já que estamos no templo espírita, os amigos sociais, culturais, os colegas, os parceiros, as parceiras, tudo está programado. E dentro daquela família, os filhos que teriam que esperar 20, 30 anos, chegar a vez deles. Os netos, mais anos ainda esperando, quem sabe os bisnetos. Então tudo está planejado, de uma forma muito precisa. Por isso que o planejamento reencarnatório tem esse papel essencial. E Leon Denis volta a nos dizer que aqui é bom, como na plateia também tem pais com crianças pequenas. Estou vendo ali algumas criancinhas, que coisa boa estarem, mais outros que estão visitando a evangelização. Vocês vão ver a importância do papel de vocês durante essa primeira infância. Então, Leon Denis vai nos falar que os pais têm por missão o quê? Despertar as mais elevadas aspirações ao bem dos seus filhos. Quem sabe de onde eles vêm? Nós já sabemos pelo Evangelho que a gente provém não necessariamente do corpo, do parentesco biológico, não é isso? O que nos une, o que nos traz aqui também são os ódios de vidas pregressas, os desentendimentos. Às vezes não tem nada a ver com a família biológica. Mas a função de cada pai, de cada responsável, que hoje muitas vezes também é o vovó, muitas vezes é a tia. Cadê aquela senhora que eu autografei? Vou tentar achá-la aqui. Que ela não teve filhos e ela me disse que cuida das sobrinhas. E isso eu tenho frequentemente visto nas famílias, que às vezes é a tia, aquela tia que não teve filhos, às vezes é a madrinha, o padrinho. Então, gente, e Chico Xavier vai complementar dizendo que o lar é o mais vigoroso centro de indução que se tem conhecimento. Ali a gente induz aquele que reencarnou para o bem, através do quê? De uma cartilha escrita? Não, através do nosso exemplo, testemunho. Ali esses nossos filhos ou dependentes, nós somos responsáveis, é que vão através do nosso testemunho, da nossa vida, dos nossos exemplos seguirem. Então eles vão recolher, veja que lindo, na família, esses filhos recolhem dos pais os mapas de inclinação e conduta. Não é? Mesmo a maioria de nós viemos dali, desses lares, em que recebemos as mais elevadas e nobres orientações e virtudes do Cristo. Ao seu modo, ao modo de cada pai, da forma com que ele conseguiu ser carinhoso, mãe. E há muitos e muitos lares em que não houve isso. Ou foi passado para os seus descendentes de forma equivocada. Então, se lá na família nós vamos receber esse primeiro amor, e esse primeiro amor correto, adequado, esse primeiro amor, ele vai nortear quase todos os demais. Quase todos. Nós vamos escolher os bons amigos, os bons companheiros, os bons colegas, né? Ou os piores. Porque nós nos identificamos com eles, porque no nosso lar o modelo foi aquele. Da mentira, do roubo, da violência, da agressividade. Então, se no início da vida de cada um de nós, a maioria já está velho, já tem mais de 60 anos, já foi criança há muito tempo. Lá atrás tem várias crianças, lá embaixo tem. Vocês têm netos, ou terão.
E foram essas crianças que podem lembrar de como foi a vida de vocês na infância. Se lá na primeira infância nós fomos amados, acolhidos, desejados, geralmente a gente vai se desenvolver melhor. Essa vida tão difícil que está, com mais segurança, com mais apego, com mais... Enfim, nós vamos tender a buscar as melhores relações. Não é uma garantia, mas é uma tendência boa. Mas o contrário também é. Se naquela primeira infância nós não recebemos esse amor, a gente foi ignorado, rejeitado, privados de amor, privados de carinho, da presença, até mesmo das coisas mais básicas como alimentação, moradia, nós tendemos a nos desenvolvermos em um estado de alerta, de medo, de fragilidade, de insegurança. E poderemos, a partir dali, escolher as piores companhias. Os grupinhos mais perigosos, que poderão nos desvirtuar. As companheiras ou os companheiros também poderemos criar, né, as chamadas relações tóxicas, doloridas. Por isso, a infância tem uma importância imensa na formação do adulto e do idoso. E dentro da psicologia nós vamos ouvir muito falar disso, dessa expressão criança ferida, né? Os ferimentos, o ciclo do trauma da criança. Isso é comum. Por quê? Porque está intimamente relacionado à dinâmica das famílias. A maior parte das famílias hoje tem muita dificuldade de acerto. Ou estão mais ausentes pelo trabalho, ou em alguns casos sufocam a educação dos seus filhos por inúmeros medos. E nós vamos criando dentro de nós, de todos nós, essas feridas. E como diz esse autor, André Moreira, que é um colega nosso da Associação Espírita do Brasil, ele fala que todos nós temos algum tipo destas, né, em nós, dessas feridas. Elas existem, mas nós temos que saber identificá-las para que elas não perpetuem nós. Sigam para a segunda infância, entrem na adolescência nos dominando, porque quase tudo é inconsciente, gente. Até aproximadamente os 7 anos de idade, quase tudo é inconsciente. Tu coloca dentro de ti, do teu ser, a rejeição que tu realmente viveste, ou que tu achaste. Muitas vezes não houve rejeição, mas a criança percebeu como tal. Ela pode ter percebido o abandono, a injustiça, a humilhação, a violência, a traição. Ela pode ter percebido tudo isso. Outras vezes, realmente, isso aconteceu. Então a formação da personalidade, do todo, do psiquismo desta criança vai se dar com as impressões boas ou ruins desse período da vida. Claro que a gente traz nessa nossa árvore genealógica tendências genéticas também. Há muitas doenças mentais que têm genes que determinam. A mais clássica e conhecida é a esquizofrenia e o transtorno afetivo bipolar. Doenças comuns no nosso meio espírita. Há muitas pessoas portadoras de transtornos de humor bipolar que tratam seu humor bipolar, o seu humor unipolar, que é a depressão, trata seus transtornos de ansiedade, está trabalhando. Isso eu vejo como um passo a mais de buscar o tratamento, reconhecer a doença mental, seja ela qual for, e buscar ajuda e seguir seu trabalho. E não continuar com uma legião de pessoas que existem na nossa sociedade que negam sua enfermidade mental, não buscam ajuda, ou a buscam de uma forma muito primária, sem dar continuidade aos tratamentos e continuam doentes. Então, nós trazemos muitas vezes da família, do caso aqui nessa foto, do lado da mãe, doenças que vão naquela mãe se manifestar.
E aí ela pode ter as dificuldades enormes no relacionamento com o pai e na própria educação, e não ser capaz de passar as virtudes do Cristo mais adequadas, a segurança, disciplina, o amor, enfim. Então pode se instalar em cada um de nós aqui, pode ter sido instalado na infância de cada um de nós, ou na infância daqueles que estão percorrendo um ciclo do vício, um ciclo do trauma, por carência, principalmente a carência do amor. Porque até os 7 anos de idade, entendam vocês que todas ou quase todas as impressões que nós temos em nós são inconscientes. O que são inconscientes? O que é inconsciente, amigos? Não sabem. É aquilo que nós não estamos prestando atenção com a consciência, analisando, julgando, medindo as questões, avaliando e tendo consciência do que fez. Não, elas estão sendo introjetadas. É como se nós estivéssemos num ônibus, passageiros aqui, ou um avião, que costumeiramente tem 2. Não é o piloto e o copiloto. É o piloto que está ali, mas é o copiloto que tem todas as informações dentro dele, que está dizendo para o piloto o que ele tem que fazer. E esse piloto pode ser suicida, esse copiloto, e ele está te levando para um lado de autodestruição. Então é o inconsciente. Olha lá aquele desenho que vai aparecer. Essa é a criança que foi criada num lar com um pai abusivo, com um pai alcoólatra, agressivo. Quando pedem a ela para que ela desenhe algo, ela desenha aquilo ali. Agora, uma família mais centrada, equilibrada, em que ela vai reproduzir o que ela está sentindo. Então, o inconsciente é o que sentimos. É o nosso primeiro start, é o start nas nossas ações, pensamentos. Então, por isso da importância. E aqui a gente olha uma foto de uma família em desalinho, em desavenças. E eu coloco ali, ó, no texto grande, que o ciclo do trauma ele pode não finalizar, ele não terminar, então ele pode simplesmente te levar à desestruturação da tua personalidade. Causar os medos que a gente tem hoje, as nossas fobias, aquilo que nos prende, que nos deixa ainda como que simplesmente encarcerados em algo. Mas eles podem ser mais graves ainda. Ao formar a nossa personalidade, gerar em nós transtornos de personalidade. São das doenças classificadas pelo Código Internacional de Doenças como uma das mais graves, as mais graves, porque elas solidificam muito o que uma pessoa pensa da vida, e age e acredita fazer e ser. E a terapia, as medicações, quase não resolvem nada. São aquelas pessoas que criaram hábitos, criaram dentro de si determinadas condições que elas só veem como foram educadas, como elas entendem a vida, não se adaptam, pouco se modificam. Aí nós vamos encontrar os vários tipos de transtornos de personalidade. Os paranoides estão sempre achando que estão sendo perseguidos, o narcisismo, as pessoas que sempre se acham as melhores, superiores a qualquer um, né? Os borderlines, os esquizoides, emocionalmente instáveis, e o pior deles, os portadores de transtornos de personalidade antissocial. Que são esses assassinos? É aquele louco daquele pai de santo que matou, né, o próprio filho, a ex-mulher, porque ele não queria ser descoberto, por exemplo. São esses serial killers. São aqueles que não têm um pingo de empatia por ninguém, que não têm compaixão alguma, e aí cometem os piores crimes. Quase todos esses que conhecemos, que ouvimos, que ainda nos chegam quase que diariamente pelas mídias, claro, nós não estamos no outro estado para pegar informações dos outros estados, mas o Rio Grande do Sul está tendo cada caso
assustador. Quase sempre a raiz está lá na infância. Vamos analisar como foi a infância daquele assassino, daquele déspota. Foi terrível, foi abusado na imensa maioria das vezes. Foi abandonado, foi esquecido, não teve amor, foi levado, ou os familiares se separaram, foi tratado, foi criado pela madrasta ou pelo padrasto. É assim, gente. É uma realidade cruel que perpetua e vem até os dias de hoje. Por isso que a primeira infância tem um papel essencial na vida da gente. Esse documentário, O Começo da Vida, é um documentário brasileiro, feito aqui por nós brasileiros. Assistam, procurem nos streamings. Eles estudaram bebês de até 3 anos de idade, acompanharam vários por esse período, e ali eles viram que nesses 3 anos de idade são a importância desse período tão inicial na vida. E o que eles concluíram? Que os afetos trocados nos primeiros anos de vida são aquelas fitas isolantes pretas que a gente isola um fio que está desencapado, emenda um fio no outro quando precisamos, não é? São essas ligações que reforçam todas as ligações dos neurônios pelo resto das nossas vidas. E outra informação debaixo: se mudarmos o começo da história, mudamos a história toda das nossas vidas. O amor é o molde. Esse autor, um autor conhecido nosso, esse é o médico do Brasil, Rosando Klinger, diz que a infância é o chão que a pessoa vai pisar a vida inteira, gente. Claro que nós podemos mudar, sim. Nós podemos, sim, alterar, né, uma infância conturbada, né, com sementes de uma personalidade doentia. Nós podemos ainda corrigir. Então, em qualquer uma das fases da vida humana é permitido e possível buscar ferramentas para que a gente possa ressignificar. Tá? Porque os nossos pais, isso eu vejo, todos temos condições de fechar ou cicatrizar essas feridas emocionais da infância. Isso que está nesse livro, lançado há pouco tempo pelo Andrei, que eu tive a oportunidade de adquiri-lo quando eu estive no Medinesp em São Paulo recentemente. Para que possamos chegar na vida adulta e parar de cobrar dos outros, e esses outros os nossos pais, que seriam, na nossa cabeça, os responsáveis por a gente estar assim, por ser essa pessoa problemática. Nós vamos, se não buscarmos essa ajuda, nós vamos continuar como adultos cobrando deles. E eu trouxe esse artigo publicado este ano num jornal de circulação mundial, ligado a uma revista muito conceituada no mundo médico, a Lancet, que é uma revista britânica. E olha o que eles disseram lá em cima: eventos estressantes na infância e na idade adulta e o risco de muitas doenças físicas, psicológicas e de memória, principalmente, ou cognitivas, na velhice. Então, por que o Dr. Carlos está falando tanto em criança? A maioria da plateia já está longe dessa fase. Para lembrar que muitas vezes as repercussões lá do que aconteceu com a gente no início da vida perpetuam, seguem acontecendo até hoje. Isso é a ciência que está provando. E eles disseram que esse estudo indica que adultos de meia idade e vocês idosos, com histórico de eventos lá na infância que foram estressantes, por exemplo, em algumas situações, várias na infância, aumenta o risco da pessoa ficar doente, mais doente na velhice, especialmente aumenta o risco até de Alzheimer. Quais seriam esses? Olha o que está escrito aqui. Muitos de nós passamos por isso. Passamos por dificuldades financeiras. Dependendo da dimensão dessa dificuldade, as marcas são profundas. O desemprego dos pais, o abuso das substâncias dos pais, os lares com pais drogaditos, dependentes do álcool, são lares extremamente desajustados. Outro comum isso aqui, aqui também, uma família que adota, as famílias que se separam e os filhos vão morar com a madrasta ou o padrasto, e ali acontece o quê? Quanta coisa acontece, né, gente?
morte dos pais, agressão física, etc. Muito disso que acontece lá na infância vai perpetuar se não for tratado. Então esse preâmbulo é para mostrar para vocês, então nessa travessia da vida, que é o assunto de hoje, que está nesse livro, que muitas pessoas já adquiriram, ele fala desta primeira fase essencial na vida da gente, a primeira infância. Mas vai falar da segunda, da adolescência, da vida adulta e vai chegar na velhice. Nessa exposição aqui eu vou ficar nesses dois extremos. A fase inicial da nossa vida, geralmente até os 7 anos, e depois quando inicia a velhice e as demandas da velhice, que é agora essa segunda parte. Então, não esqueçam que a gente está numa viagem. Ela é muito curta. Rapidamente a gente se vê nesse processo, não é? Do envelhecimento humano. Hoje, felizmente, cada vez estamos durando mais. Né? Ao contrário dos aparelhos eletrodomésticos que têm uma vida, uma durabilidade, uma vida curta, a nossa está cada vez mais propícia a durar 90 anos ou mais até, por que não? Há muitos recursos. Então a gente, num piscar de olhos, envelhece e a nossa velhice pode chegar assim. Pelo menos assim que eu olho essa foto. Eu acho que essa senhora está muito bem. Não que só a aparência signifique, mas ela traz essa metáfora. O exterior dela está refletindo o seu interior. Então ela se preparou, chegou bem na velhice, provavelmente lúcida. Como vocês que saíram de casa hoje num sábado à tarde e não foram lá para Gramado, Canela, que estava assim, quase não deu para voltar, sair de onde eu estava de tanta gente. Não foram, de repente estão aqui para aprender e daqui vão ter programas na sequência, em casa, ou com os netos. Hoje é o dia dos avós, com seus netos. Que coisa boa que estão vivendo isso, porque eu também estou muito feliz que eu tenho um netinho de 6 anos. A velhice pode chegar para vocês perfeitamente desse jeito, mas ela pode chegar assim, onde muitos vivenciam no seu lar esta realidade do adoecimento, a realidade da fragilidade humana, de chegar aos 65, 70, 80, com muitas enfermidades físicas e mentais, dependência em decorrência dessa doença ou doenças que tenham, que levam então à necessidade de amparo e cuidado. Ou, tristemente, a solidão, o isolamento social que também vem acompanhando cada vez mais o nosso envelhecimento. Sei que aqui vocês têm um clube da terceira idade que é chamado Longevidade, é isso? Algo parecido. E tem algumas representantes aqui, fiquei sabendo. Que bom, é lindo. Esses grupos são maravilhosos. Lá a gente convive com os nossos parecidos, que trazem de casa uma série de problemas, de dificuldades em lidar com os seus. E ali a gente compartilha e aprende um pouco com cada um as formas de lidar com as adversidades da vida, se alimenta do entendimento da doutrina espírita que nos ajuda a compreender essa fase da vida. Gente. Então, o que nós estamos vendo hoje? Um fenômeno, né? Quase todo mundo está chegando aos 90 anos, mas a maioria não está chegando bem. A maioria está chegando aos 90 anos cheio de doenças, como eu disse para vocês, com muitas limitações, com muitas internações, tomando muito remédio, indo muito ao médico, se queixando muito, limitado. Os seus filhos estão envelhecidos. Quem tem 80, teve seu filho jovem, está com 60. Que tem seus filhos, que tem seus envolvimentos também familiares, sociais, profissionais. Já não se convive tanto como na minha infância eu convivia na casa da minha avó, que todos os filhos iam. E ai de um filho que não fosse visitar a mãe, que não passasse. Eu também sou descendente italiano. Hoje,
nem as ligações por videochamada são feitas com certa regularidade. Hoje o filho está morando no fundo da casa da mãe e está brigado com a mãe. A nora não conversa mais com a sogra. E aí vai. Estamos vivendo essas situações com uma frequência muito grande. E por isso, por essas situações todas, é que essa velhice que está chegando com muitas enfermidades e limitações e está requerendo mais ainda o quê? O convívio, a troca, o carinho, a proximidade, o afeto. E o que está se vendo cada vez mais é o distanciamento, o esquecimento. Passa a ser um problema que te incomoda, que atrapalha a tua família. O pai está em determinada situação, a mãe está dependendo de algo. E não é raro, para não dizer frequente, não é raro que numa família de 11 filhos, que 9 estão vivos, uma, geralmente é uma, 2 se envolvem. Os outros deixaram de ser filhos? O que aconteceu? Receberam uma permissão para não serem mais filhos, não se envolver mais. Vejo quase que diariamente essa situação no meu consultório. Então, a esse tipo de retrato e ao retrato mais afetuoso, o retrato mais bonito da parede, vamos dizer, a foto mais linda, que é de uma família mais unida. Quando uma família está mais adaptada, em que os laços familiares continuam fortes, continuam mantidos, filhos com respeito, com gratidão aos seus pais, continua isso, e os descendentes também, nós vamos encontrar que o suporte que vai ser dado quando ocorrer uma doença e uma necessidade de cuidado vai se dar com menos dificuldades, de uma forma mais natural, mais bem aceita. Difícil, gente, aqui ó, é um exemplo, idosos, os filhos estão ali, a família é pequena, mas uma família grande também. Agora, outras situações que doem a gente ver é esse mas. Quando eles estão sós. Quando, infelizmente, o retrato mais comumente que se vê hoje é aquela situação em que eles estão sendo descuidados. Por não serem vistos. Por não serem ouvidos. Pela vida, pelas situações mais diversas da vida, o isolamento social, a dificuldade da convivência entre eles está acontecendo das gerações. Quando há desrespeito, quando há desvalorização, ou quando simplesmente esquecem mesmo, não tem mais vínculo. Então isso é uma realidade, que eu não sei se é uma realidade dos lares vocês, mas é uma realidade muito comum. Eu acredito que dentro do movimento espírita é uma realidade mais rara, porque nós temos exatamente, pela doutrina, nós vamos ver mais adiante, esse alerta que ela nos dá. Por quê? Porque não é a única vida, né? Eu não estou com essa mãe só nesta vida. As necessidades dessa mãe que se plasmaram neste momento da existência dela, não vieram do acaso. Há muita implicação, especialmente das vivências anteriores da alma, para que aquela situação esteja acontecendo hoje na nossa casa. Então, o que vemos então entre as gerações, aí podem ser os netos, podem ser aqueles que são os descendentes, né? É de uma convivência mínima, das dificuldades de comunicação no dia a dia e dos rompimentos emocionais. O que seriam isso? Isso aqui é o mais comum. Além, né, depois do fato de não estarem convivendo muito pela dificuldade da comunicação, do diálogo, esse aqui, rompimentos emocionais. Eu já vi vários exemplos, né?
simplesmente os filhos, né? Por desavenças, ou entre irmãos, ou entre cunhados, ou entre genro e nora, e sogra e nora, se afastam da convivência, rompem esse vínculo afetivo tão bom. Ou com seus próprios netos, por também desentendimentos, contendas, diferenças, mágoas, ressentimentos, separam, afastam essas crianças pequenas dos seus avós. E isso é um sofrimento imenso para aquele avô, para aquela avó, para aquela pessoa mais idosa, que tem filhos e não convive com eles. Bom, e vocês já viram falar de uma lei chamada Lei de Causa e Efeito. Olha o que aquela gotinha fez na água. Uma gotinha que caiu. Ela fez mais movimento na água e espalhou uma onda de abrangência daquele ato. Então, se a lei de causa e efeito nos recrutar para o valoroso ato de cuidar, nós não sabemos, quando nós firmamos lá no plano espiritual, antes de voltar para cá, acho que se todos estão aqui hoje, dentro de uma templo espírita, no centro espírita, e não estão indo numa igreja católica, numa mesquita, né, ou qualquer outro local, professando sua fé, ou simplesmente não professando, se estão aqui é porque acreditam que existe esta lei, e que ela é divina, ela não é do homem, ela não é dada a ela um canetaço e o inocente vira ladrão, vira inocente, aí vai. Não é assim. A justiça divina está por trás dessa lei. Então, e nós sabemos que essa não é a única vida. Então esse entendimento vai nos dizer que lá antes de voltarmos, nós nos programamos no planejamento reencarnatório que teríamos que provavelmente lidar com a doença da mãe, a dependência do pai e da mãe, porque eu tenho pacientes que os dois estão doentes. Os dois têm demência senil, já que os outros livros falam de Alzheimer. Um teve um AVC, o outro tem insuficiência renal e tem que cuidar. Tem casos nas famílias assim. Já é difícil quando na casa, no nosso primeiro lar, o amor, a presença, ou mesmo a presença espaçada daquele pai, mas quando ele chega do trabalho, quando ele chega da viagem, ele é o pai carinhoso, ele é o pai que te passa segurança, disciplina, que te orienta. Mesmo assim, existem distanciamento dos descendentes ao longo da vida, não é? Imaginem nos lares em que menosprezaram os pais, nós pais, menosprezamos as nossas obrigações, os nossos compromissos. Quando nós fomos ausentes, quando o pai de algum de vocês fugiu de casa, foi embora, pegou outra mulher, traiu, se afastou, não criou vocês, era alcoólatra, era agressivo, ou vice-versa, assim vai. Ou não foram capazes de nos educar com os valores mais elevados. Não colocaram a sementinha dentro de nós da empatia, de sentir algo pelo aquele outro que está passando também por uma situação grave. Não colocaram para nós a gratidão, o amor, a compaixão dentro de nós. E os valores éticos. Vocês imaginem como é que é lidar numa família em que houve problemas sérios de educação e aí esse pai ou essa mãe, claro, continua, se ausentaram, não conseguiram. Esse pai ou essa mãe que estão vivos, mas distantes de vocês, precisam de ajuda. Um exemplo muito claro, muito comum, né? O alcoolismo. Muito comum nas famílias.
E aí tu te afasta, tu desestrutura toda a tua vida e o lar, e muitas vezes dos seus descendentes, tu leva a tua vida, tu envelhece, muito doente, e tu tem 3, 4 filhos, e aí tu pede ajuda, ou é necessária esta ajuda porque aquele pai está numa situação miserável, sofrendo, etc. E daqui a pouco tu te vê como filho, como descendente, envolvido nesse ato de cuidar. Vocês têm ideia como é difícil? Mas se nós, se cada um ao seu turno, estiver inserido nestas situações, seja naquela em que a família era muito unida, se criou unida, forte dentro da nossa descendência italiana, isso é comum, mas fora daí já não é tão forte esses laços e vínculos. Mas se no teu lar, se na tua situação de mais jovem, ainda pai jovem, ou qualquer um de vocês que ainda tem os seus pais vivos ou avós, for de uma necessidade evolutiva do espírito de cada um de vocês, que a providência divina planejou minuciosamente para que nessa vida acontecesse como oportunidade de reforma de todos, de reeducação, então, gente, nós vamos, quem sabe, lidar melhor com esta situação, aceitá-la melhor. Porque na imensa maioria das vezes, o que acontece hoje vem de um passado, das vivências anteriores da alma, em que envolviam esses familiares. Quem é que pode afirmar com certeza que na vida pregressa, esse pai não foi o teu filho? Esta mãe que necessita, por razões das mais diversas, de um olhar mais carinhoso, mais terno, uma presença mais frequente, um cuidado, não foi alguém que em uma vida anterior eu virei de novo, né? Rosto, não apoiei, não ajudei, não amparei, e agora, depois de muito tempo, novamente a espiritualidade maior traz a necessidade da gente se reencontrar. Se reencontrar para quê? Numa abençoada oportunidade. Porque isso a doutrina espírita nos diz. É uma abençoada oportunidade. Outras vezes, ou em outras situações, sem essa compreensão, muitos entendem como um convite indesejoso. Uma situação que eu não tenho nada a ver, por que eu tenho que lidar com a doença agora do meu pai? Se eu tenho minha família, sou pai, sou avô, tenho que lidar isso. O problema é dele, a vida foi dele, a vida foi dela. Ela não soube cuidar, ela não foi uma boa mãe. É que a doutrina espírita vai nos modificar esse pensar. E pode nos fazer entender que esta situação vai nos levar à harmonia dos vínculos afetivos e energéticos, pode nos reajustar, pode nos renovar os sentimentos, ou fortalecer aqueles que já são bons, ou renovar aqueles sentimentos que são ruins. Isso é o que o Espiritismo nos ensina diante dessas situações, que a gente procure transmutar dentro da família os sentimentos negativos e ruins das experiências que tivemos por virtudes cristãs. Através do quê? A gente não vai de uma hora para outra conseguir tirar do coração, da nossa essência, esta compreensão. É através do estudo, de um passo atrás do outro. Primeiro, do auto-perdão. Tirar a culpa da gente. Modificar, tentar sarar aquela ferida, mesmo que a gente já tenha uma certa idade, aquela ferida infantil. Depois desse auto-perdão, a gente pode perdoar. Porque na maior parte das vezes é esse sentimento que falta entre as gerações, entre os membros da família. Entender,
se colocar no lugar daquele pai, ou daquela mãe, daquela avó, que foi responsável pela minha criação, e não fez por mal, ou por ignorância, que não foi capaz de continuar, né, dando o melhor de si. E para que, quem sabe, se reconciliem. Porque tem uma coisa que eu acho lindo que diz aqui, ó, nesses caminhos que a gente tem que procurar percorrer na vida, por isso que eu falo dessa travessia, desses ciclos, é procurar o perdão em família, quando ele se faz necessário. Porque se a gente continua ressentido, orgulhoso, nós não vamos resolver nesta existência aquilo que nos propusemos acertar dessa vez. E isso, gente, não vai ser perdoado pelo sacramento, né? Vamos à igreja, pedimos perdão para o padre. Eu não tratei bem a mãe, eu abandonei, deixei num lar, no asilo, mas eu me arrependo, peço perdão. Vocês acham que essa visão dogmática católica vale hoje? Há repercussões dos nossos atos que precisarão em algum momento serem revistos e refeitos. Então nós vamos só adiar esse reencontro. Então é importante para a gente avançar nesse perdão que a gente tenha empatia. E olha o que diz esse cara aqui, Marcos Piangers, que é um radialista de um programa que ele participava na Rádio Gaúcha, na Atlântida FM, que eu gostava muito. Ele diz o seguinte: é preciso que imaginemos o que e como nossos pais receberam o afeto, o carinho, o amor dos pais deles. Gente, o meu pai era uma pessoa que não tinha aquela... Ele não era assim tão carinhoso com a gente. Ele era muito fechado, muito entupido, como dizia naquela época. Ele nasceu em Jaguari, alta colônia italiana. O pai dele era assim. A mãe dele também vivia apanhando, era horror, porque ele dava laço na gente. Mas era uma época em que as crianças apanhavam mesmo. Era moda dar laço na década de 60, 70. Então, se lamentarmos que o nosso pai não nos abraçou, provavelmente o pai dele nunca disse para ele: eu te amo. Se acharmos que nossa mãe foi ausente, a mãe dela talvez trabalhasse desde os 7 anos de idade para dar aquele sustento, mas era amorosa, tinha um amor imenso, às vezes não conseguiu passar. E a gente pode trazer essa queixa. Se nossos pais não nos entenderam, imagine os pais deles que nunca falaram sobre sentimentos, que não tinham YouTube para assistir às aulas de psicologia, não tinha psicólogo online, não tinha as palestras, né? Os livros. Se nossos pais foram duros, imagine os pais deles que educavam na base do tapa. Então, esse sentimento de empatia é muito importante que a gente desenvolva, porque esse vai nos fazer se aproximar, ajudar, servir, oferecer a ajuda, mesmo que não tenha sido recebida dele. Então ele diz ainda: cada geração carrega as feridas da anterior, não é? É assim. Cada pai tenta curar no filho a dor que carrega de seu pai. Eu fiz isso com meu filho. Tem pais aí, ó. Vocês devem tentar fazer isso. As impressões que vocês tiveram na educação de vocês por parte dos seus pais não foi aquilo que vocês gostariam que fosse. Vocês vão tentar ser melhores. Cada mãe tenta dar o que não recebeu, cada família é uma tentativa de melhorar a história dessa. Entende? Agora eu vou para a parte final. O que me inspirou a escrever esse livro, eu sempre quis falar sobre família, mas eu assisti, eu e minha esposa, em 2023, quando você encerrou a série, nós assistimos todas as temporadas. A série norte-americana This Is Us. É uma série maravilhosa. Esses somos nós, que está passando até agora no canal aberto, mas é uma série maravilhosa. Impressionou muito nos Estados Unidos, que falava do comum, do dia a dia, do beabá, das famílias, de uma forma tão verdadeira, tão pungente, que não tinha ninguém que não se identificasse com algum daqueles personagens. E lá pelas tantas, esta mãe, que aqui está ela, que é a atriz principal, que acabou tendo Alzheimer no final, e a filha dela, ela tinha muitos conflitos. Ela sempre se sentiu culpada da morte do pai.
E lá pelas tantas, quando se acertam, ela diz o seguinte: querida mamãe, de você veio a vida e eu a tomo ao preço que te custou, com absoluto respeito, independente das impressões que ela tinha quanto à educação dessa mãe, que foi a melhor possível, mas muitas vezes a gente não recebe, não capta, não percebe. Então essa família, né, em algum momento da vida, a família desta série, como a família de muitos de vocês, o que vocês conhecem, de repente passa por uma situação de troca de papéis. O que é isso? O vô está muito velhinho, pai, a mãe, e passam a necessitar daquilo que vocês fizeram, daquilo que eles fizeram em nós quando nós éramos pequenos. O banho nos davam, trocavam nossas fraldas, nos alimentavam. Muitas vezes as famílias se põem diante de uma situação que se faz necessária. E esta série mostrou essa inversão de papéis de uma forma muito, muito, muito profunda. Eu quero mostrar para vocês aqui, eu vou botar uma musiquinha e algumas fotos algumas fotos vão passar e eu vou trazer a lembrança que vocês vão também procurar encontrar na mente de vocês, na infância de vocês. E se para algum da plateia isso já esteja acontecendo, que bênção. E não que castigo, mas que bênção. Segundo esse autor, Fabrício Carpinejar, ele diz o seguinte: e nós, como filhos, diante dessa situação da necessidade de sermos recrutados para cuidar, amparar, nós como filhos, não faremos outra coisa senão trocar de papéis e aceitar que somos responsáveis por aquela vida que nos gerou e que depende de nós para viver. Ou quando éramos pequenos, éramos capazes de sobreviver com poucos dias e meses de vida e anos. Nós somos a única espécie que nasce em total dependência. Pode ser que lá no fim da vida deles, eles precisem de nós. Então na série essa de This Is Us, a gente vai ver esta mãe que quando moça cuidava do filho pequeno, ela desenvolveu Alzheimer nessa série. Na última temporada, na sexta, ela desenvolve Alzheimer e começa a ficar dependente e por coincidência aquele mesmo filho cuida dela. Na velhice dessa mãe, próximo à morte dela, ele estava próximo, podendo retribuir aquilo que recebeu dela. Quantas vezes, gente, a gente fica acordado de noite? Quem não ficou acordado de noite? Cuidando de um neto, de um filho, com dor de ouvido, com dor de garganta, dor de barriga. E foi noite após noite, ou na noite seguinte já pôde ir no médico e já tratou e a criança já estava melhor. Esse mesmo situação se viu aqui, na velhice da mãe, em que de madrugada ela, já desorientada pela doença de Alzheimer, quer sair de casa. E ele levanta, fica com ela a noite toda. Ou em outras dessas comuns situações da vida cotidiana, quando a família se reúne e faz comida para os filhos, aqui, na velhice da mãe, já não sabendo mais comer, dependente pela doença de Alzheimer, a própria filha alimenta essa mãe. Ou aqui, quando... gente, as situações elas se invertem, se assemelham. Ai, que bom! Que se ao turno de cada um de nós essa situação se fizer presente, a gente puder auxiliar esse filho, o mesmo filho, que aprendeu ali com a mãe, ensinou de novo a mãe, lendo para ela que já não entendia mais. E assim sucessivamente nos encontros. Essa aqui é uma cena muito linda, nos últimos episódios, em que os três filhos se reúnem em volta da mãe, acariciam a mãe, penteiam seus cabelos, passam um creme nas mãos da mãe e ficam em volta dela, retribuindo a gratidão e o carinho. Até que no fim, próximo da sua morte, os três pequenos cuidados amados estavam ali, ao lado desta mãe,
retribuindo a ela o que foi feito. E mesmo que na família de cada um de nós não tenha acontecido assim, mas se a oportunidade, se o planejamento reencarnatório nos oportunizou esse reencontro, vamos abraçar. Porque uma lei muito poderosa rege toda a evolução da humanidade. É a lei de causa e efeito, gente. O que essa lei faz? Ela nos convida para as necessárias reparações do convívio familiar. Nem todos vão precisar disso, mas muitos. Então, imbuídos nesse espírito, nós vamos fazer a prece final, imaginando esse Jesus que tem uma luz poderosa, que está sempre conosco. Basta que a gente dirija o olhar fraterno, amoroso, as potências da nossa alma diante dele, suplicando sua ajuda, pedindo a sua força, as suas virtudes, para nós lidarmos com as nossas dificuldades e levarmos adiante aquilo que, do planejamento da divina providência, estava o cuidado, o amparo, o amor. Diante desse Cristo amado, nessa luz, pedimos a Ele então um resto de dia de paz, que possamos voltar para os nossos lares, para os nossos compromissos do dia de hoje, do dia de amanhã, da semana que começa, com um pouco mais de força, de coragem, de certeza dentro do coração, que nós somos a centelha do seu amor e que todas as suas virtudes foram nos dadas. Todas estão em nós. E que a gente tem essa capacidade. E assim, seguiremos na evolução dos ciclos da nossa vida, procurando fazer o melhor para nós e para os outros. Queridos irmãos, o passo está sendo transfundido. Que a gente realmente saia daqui mais leve, mais feliz. Que assim seja. Aqui tem alguns contatos meus. Obrigado. Nós nem temos o que falar, né? Depois dessa palestra e dessa prece que nos serenou desta forma, as nossas palavras são somente de gratidão. Muita gratidão. Muito obrigada.